Você já se perguntou até onde pode ir a arrogância humana? Ou o que acontece quando os reis desafiam o poder divino? No antigo reino de Israel, histórias de traição, fé e vingança se entrelaçam de maneira impressionante. O que será que acontece quando um homem comum, um profeta, desafia o poder dos reis e os faz enfrentar um destino inevitável? Prepare-se para uma jornada através de batalhas espirituais e divinas, onde a fé será testada e a justiça será feita, não importa o preço. Este é o relato de Eliseu e seus feitos poderosos, que desafiaram os reis e as autoridades da época, mostrando que nenhum poder humano pode rivalizar com a soberania de Deus. Em cada milagre e cada palavra profética, vemos a mão do Senhor se movendo, trazendo justiça, restauração, mas também juízo. Vamos entender o que acontece quando o povo de Deus abandona os caminhos da verdade. Parte 1. O fim de Acabe e o reino de Israel em crise. Com a morte de Acabe, a decadência de Israel parecia irreversível. O reino, já marcado pela idolatria e pelos falsos deuses, caminhava para sua destruição. Acabe e sua esposa Jezabel haviam deixado uma marca indelével no povo de Israel, promovendo cultos a Baal e persuasão pagã. Agora, com a morte do rei, seus filhos tentam manter o império, mas sua fé estava falida e a nação mergulhava em caos espiritual. Entre essa miséria, surgem os profetas Elias e Eliseu, como faróis de luz em meio à escuridão. O profeta Elias não só se levantou contra a idolatria, mas também trouxe uma mensagem dura ao rei Acasias, mostrando-lhe que, ao buscar Baal-zebube, em vez de consultar a Deus, ele encontraria a morte, como foi profetizado. Deus não faria vista grossa à rebeldia do rei. A história de Acasias é um lembrete claro de que os caminhos da desobediência têm um preço, e que esse preço é pago com a vida. Parte 2. O desafio contra Baal. Quando Acasias, o filho de Acabe, cai de uma janela e se vê à beira da morte, ele decide buscar orientação nos deuses estrangeiros, consultando Baal-zebube, o deus de Ecrom, em vez de procurar o Deus de Israel. Isso é um ato de desespero, mas também de arrogância, como se Deus não tivesse poder suficiente para salvar o rei que o havia ignorado por tanto tempo. Elias, com a autoridade que lhe foi dada por Deus, se encontra com os mensageiros do rei e traz uma mensagem dura. Por acaso não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-zebube? E é isso que acontece. O rei não escapa da sua cama. Ele paga o preço pela sua desobediência. Esta história de Acasias é uma lição para todos nós sobre as consequências da idolatria e da tentativa de manipular a vontade de Deus. A morte de Acasias é, assim, uma manifestação da justiça divina, um juízo implacável sobre aqueles que se recusam a se arrepender. Parte 3. A ascensão de Eliseu e o pedido de dupla unção. Eliseu, agora o sucessor de Elias, inicia sua missão com um pedido ousado. Ele pede a Deus que lhe conceda uma porção dobrada do espírito de Elias. Esse pedido não é egoísta, mas um desejo de servir a Deus com mais intensidade e poder. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, cheio de desafios e tentações, e precisava de uma unção poderosa para cumprir a missão divina. Quando Elias é levado ao céu, não com a morte comum, mas através de um redemoinho, Eliseu, com coragem, toma a capa de Elias, simbolizando a transferência de autoridade e poder. O momento é testemunhado pelos discípulos dos profetas, que, ao verem o milagre acontecer, reconhecem a presença do espírito de Elias em Eliseu. Quando Eliseu bate com a capa nas águas do Jordão e elas se dividem, ele não apenas replica o milagre de Elias, mas também confirma sua autoridade como o novo líder espiritual de Israel. Esta cena é uma poderosa metáfora para aqueles que buscam a Deus com coragem,
sabendo que ele lhes dará o poder para enfrentar qualquer adversidade. Parte 4. O milagre da água purificada e a maldade dos jovens zombadores. Em Jericó, a terra sofre com águas impuras, que tornam a vida impossível. Quando Eliseu chega à cidade, ele vê o sofrimento das pessoas e, com fé, faz um gesto simples, mas carregado de poder. Ele lança sal na fonte das águas. A resposta de Deus é imediata e sobrenatural. As águas se tornam puras e a cidade é restaurada. Esse milagre não é apenas um sinal do poder de Deus, mas também um exemplo de como a obediência a Deus pode trazer transformação e cura onde há sofrimento. Porém, nem todos são receptivos à mensagem divina. Em Betel, alguns jovens zombam de Eliseu, desrespeitando sua autoridade e a palavra de Deus. Em resposta, Eliseu amaldiçoa aqueles jovens, e 2 ursos saem da floresta para puni-los. Esse episódio é um lembrete de que não devemos zombar das coisas sagradas e que o desrespeito à palavra de Deus tem sérias consequências. Parte 5. A vitória divina. Sobre Moabe. A guerra contra Moabe é uma das mais significativas no reinado de Eliseu. Quando o rei de Moabe se rebela, Israel se vê em uma situação difícil, com as tropas de Edom e Judá aliadas a Israel à beira da morte pela falta de água. Desesperados, os 3 reis buscam o profeta Eliseu, que, em um ato de fé, declara: "O Senhor proverá." E a resposta de Deus chega de forma miraculosa. Uma enxurrada de água enche os vales, trazendo vida e restauração para as tropas. Quando os moabitas veem o reflexo da água vermelha ao amanhecer, eles pensam que os exércitos se mataram entre si. Mas, ao invadirem o acampamento israelita, descobrem que são eles mesmos que irão sofrer a derrota. Deus usa o improvável, a água, para trazer a vitória, demonstrando que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Ele tem poder para salvar e redimir seu povo. Parte 6. A misericórdia e o juízo de Deus. Apesar dos inúmeros milagres e da presença constante de Eliseu, o coração de muitos reis e do povo continuava distante de Deus. Em um momento de grande necessidade, os líderes de Israel consultam o profeta. Mas, por mais que Deus continue oferecendo oportunidades para arrependimento e transformação, muitos persistem em seguir caminhos errados. Isso é especialmente claro na história de Jorão, filho de Acabe, e na sua recusa em seguir a verdadeira vontade de Deus. Mas Eliseu nunca perde sua missão de lembrar o povo da justiça divina. Mesmo quando tudo parecia perdido, o Senhor ainda se importava com Israel. A história nos ensina que a misericórdia de Deus é sempre oferecida, mas a rejeição de sua palavra leva ao juízo inevitável. Conclusão, chamando à reflexão. Cada um desses relatos nos traz uma reflexão profunda sobre o poder de Deus sobre os reinos da terra, sobre as escolhas que fazemos e as consequências dessas escolhas. Através de Elias e Eliseu, Deus nos mostra que sua justiça é imparcial, mas também que sua misericórdia é ilimitada. O que precisamos aprender é que, enquanto há tempo, devemos voltar nossos corações a Ele, deixando para trás as idolatrias e os pecados que nos afastam de sua presença. Mas também devemos lembrar que a paciência de Deus não é infinita. Quando desafiamos sua autoridade, quando ignoramos seus profetas, o juízo é certo. O que será que Deus está nos dizendo hoje, através dessas histórias milenares? A decisão está em nossas mãos. Se você se sentiu tocado por essa jornada, se quer mais histórias que nos desafiem a olhar para nossas vidas à luz da palavra de Deus, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. Não se esqueça de ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Até a próxima e que Deus continue abençoando sua jornada.